Boa noite. Bem-vindos a mais uma noite, mais um bate-papo aqui no Vinho do Lago. Aqui é a Kelly. Estamos aqui com mais uma noite que a gente vai conversar com os nossos clientes, o nosso público, as pessoas que gostam dos nossos vinhos ou estão interessados a saber quem somos e como que a gente pode servir vocês. E hoje eu vou trazer mais uma vez ao nosso amigo sommelier Felipe Prigol para dar umas dicas sobre uns vinhos que a gente tem, também conversar sobre o terroir uruguaio. Muita gente tem perguntas, tô vendo o pessoal entrar aqui, olá, perguntas, e se tiverem perguntas, por favor, coloque o nome aqui e a gente vai nessa. Eu vou ver aqui se o Felipe chegou para eu convidá-lo. Aí! Olá, Kelly. E aí, Boa querido? tarde. Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Me ouve? Me ouve bem? Perfeito! Você tá super lindo, a luz tá Obrigado. maravilhosa. Adorei a Muito camisa, obrigado. Casari. Nova. Ai, quero uma! Hum. Teve um Pois delay é, aqui. voltei, tô Maravilha. aqui. Tudo bem? Como está o vinho no lago e como vai Brasília? Brasília tá chovendo como uma loucura, dias maravilhosos de você ficar em casa tomando um vinhozinho tinto. Às vezes é meio friozinho, mas não é, sabe? Aquele tipo Excelente. de clima. Mas tá bem Mais legal. agradável, com a umidade mais elevada também, né? Não tão seco. Sim, sim. E quanto aos vinhos, está indo super bem. Muita gente está gostando da nossa carta, estão gostando dos novos itens que a gente adicionou. E graças a você, Excelente. né? Porque eu preciso muito da A sua, vocês, da da equipe. sua expertise para saber realmente escolher esses vinhos e deixar ele já pronto, né? Que é Pro, isso, as pro equipes nosso são muito público. boas, viu? E fico Eu feliz de sei, ó. saber que E esse, e esse está indo lugar bem. maravilhoso seu aí? Me fala mais Maravilha. disso. Fazer um 300 e 180 aqui. Esse é o nosso novo showroom, Kelly. É um espaço de Demais. experiência. Uau! É, A experiência é assim? aqui, na verdade, é um espaço dedicado para nós recebermos produtores, fazermos degustação de vinhos, as equipes dos restaurantes que nós fornecemos, das lojas especializadas. Então, realmente é um espaço para conectar com o público e trocar realmente experiências, né? Fazer um pouco do que a gente tem programado aqui com você do Vinho do Lago, né? Tem aqui alguns vinhos, um já está aberto, inclusive, para a gente falar um pouco mais sobre o Uruguai, né, Kelly? Os vinhos Isso. uruguaios, que tem crescido cada vez mais o consumo de vinhos uruguaios no Brasil. O brasileiro tem olhado muito para os vinhos dos nossos vizinhos uruguaios e o crescimento tem sido exponencial no consumo. E a gente sempre fica um pouco intrigado, né, Kelly? Porque muitas vezes nós associamos o Uruguai com a uva Taná. O Taná uruguaio, claro, é o carro-chefe, uma uva de origem francesa que é emblemática no Uruguai. Se adaptou muito bem, né, a diferentes regiões e a gente veio aqui para falar um pouco mais sobre isso, né? Ótimo. Felipe, eu tô sempre falando bem de você, eu tô sempre falando que superstar você é, mas antes de você começar a dar Obrigado. a sua sabedoria, né, sobre o terroir uruguaio, me dá 2 minutinhos só para me falar, explicar para todo mundo quem é Claro, você, como que isso entrou na sua vida, por que que eu te dou perfeito. tanto crédito, basicamente? Maravilha, perfeito. Tem até uma assessora que apareceu aqui atrás, Eu mas enfim, vi. é uma das minhas filhas. Mas tranquilo, claro, fica à vontade, Kelly. Não, então fala pra mim, me dá Ah, 2 minutinhos aí. Quem é você? Da onde que perfeito. você Não, veio e como que o maravilha. vinho entrou na sua vida? Eu só quero dar pro meu público, falar pra eles por que que eu Claro. tô sempre falando que você é demais, entendeu?
Por que Não, que na você verdade, tem a assim, credibilidade acho para que estar falando sobre vinho hoje? eu fico grato pelos comentários. Eu vou sempre, assim, para iniciar, Kelly, eu sempre falo que se alguém desejar saber tudo sobre uma área, sobre um tema, eu não aconselho que entre no mundo dos vinhos. É um universo, na verdade. É uma área muito ampla e dificilmente uma pessoa, alguém domina a área ou tem todo o conhecimento possível. Eu aprendo todos os dias, trabalho com vinhos há muitos anos. O vinho, na verdade, ele vem da minha família. Eu cresci vendo meus avós, os meus pais consumindo o vinho, mas o vinho como um alimento, inclusive vinho de garrafão em copo americano, com uvas que não eram uvas vitiviníferas, né? Então isso sempre foi parte da minha cultura, eu sempre cresci com isso e sempre gostei muito de vinhos. Eu sou graduado em administração hoteleira pela Universidade de Caxias do Sul, em Canela. Logo que graduado, eu tive uma chance de trabalhar num hotel que era, no momento, o Hotel dos Sonhos, o Marriott Hambury Manor, em Ware, na Inglaterra, e fui para lá para ficar um ano. Custeei minha faculdade trabalhando de garçom, trabalhei em vários restaurantes, várias pizzarias, alimentos e bebidas sempre foi muito forte, né, na minha construção profissional. E eu fui para a Inglaterra para ficar um ano, acabei ficando 8 anos. Eu tive o privilégio de trabalhar para 4 grandes redes e sempre com grandes líderes que me desenvolveram. Então eu passei realmente por todas as funções. No meu último posto eu fui gerente de alimentos e bebidas de uma rede espanhola que era H10. E nesse meio tempo eu sempre estudei, me dediquei aos vinhos com um carinho muito grande. Fiz o W7, participava de feiras, montava as cartas de vinhos. E em 2012, junto com a minha sócia, que é a minha esposa, a Marla, nós iniciamos no Brasil a operação da My Winery, num espaço de 38 metros quadrados. A My Winery, ela começou com um formato de atendimento on-trade. Montamos um portfólio para atender restaurantes, que era a área que eu navego com mais facilidade, posso dizer, e tem sido uma crescente até então. Hoje nós temos uma equipe de 12 colaboradores, talvez 10 profissionais externos de vendas. Nós fazemos a importação de vinhos, trabalhamos com produtores dedicados que têm o foco na qualidade. Então, o nosso objetivo, o nosso trabalho é importar vinhos que tenham personalidade, que tenham vida, para ir para as melhores cartas, para os melhores restaurantes, para as melhores empresas, como no caso a curadoria do Vinho do Lago em Brasília. Então, assim, cheguei aqui para conversar contigo. Maravilha. E eu sempre uso você porque toda vez que eu tenho um feedback interessante, né, sobre algum vinho que a gente oferece aqui, eu falo, não é meu crédito. Tudo é o Felipe Prigol e a sabedoria dele, todos os anos que ele investiu nesse conhecimento para colocar aqui na nossa carta e fazer ela super selecionada, para a pessoa não ter que perder tempo, né? Não ter que ficar indo no lugar, olhar para 1.000 garrafas, não saber o que escolher. A gente já fez isso para você, não é Perfeito. isso, Fico, Felipe? fico lisonjeado, Kelly, mas eu acho que, na verdade, assim, eu tenho certeza, é o mérito de todos, porque você passa as informações do mercado, o que a equipe o que os clientes estão procurando, e a gente procura direcionar isso. Então, o mérito, na verdade, não é meu, é da equipe, é de quem está antenado aí Muito com o humilde. mercado como você. Então, é por isso que a gente sempre tenta fazer o melhor, mas, enfim, captar as mensagens, né? O que os clientes estão falando, qual é Sim. o estilo, qual é o clima, por isso que eu perguntei de Brasília, o que se a Uhum. pessoa vai harmonizar ou não. Enfim, também deixar o vinho um pouco mais solto, menos complicado, né, Kelly? Acho que também por isso que a Adoro. gente pensou nessa live para trocar figurinhas, trocar informações, né? Inclusive, se alguém Uhum. tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Mas E a outra Uruguai é um coisa que tema que sempre, antes de você entrar, eu só ia falar para quem está claro, aqui, gente, se vocês conhecem alguém que seriam interessados nesse tema, já gostam de vinho uruguaio ou têm a curiosidade de saber, compartilha isso com eles e comenta aqui se vocês têm algum vinho uruguaio que vocês gostam, algum que vocês desejariam experimentar, para a gente estar nessa comunicação e a gente saber como realmente servir vocês da melhor forma possível, né? excelente.
Então eu vou dar o chão Maravilha. para você, E, Felipe, para você não, nos excelente. guiar nessa jornada. Não, ótimo. Só pegando o gancho do que você comentou, né, Kelly, Uruguai gera muita curiosidade. O tema vinhos uruguaios, eu me refiro, é, é um país que a gente percebe, como eu estava comentando no início, o consumo aumenta ano após ano. Salvo engano, está na quinta nacionalidade de vinhos mais consumidos no Brasil. E o Uruguai, embora seja um país pequeno, né, em relação à extensão territorial, também a população, salvo engano, 3,5 milhões de habitantes, é um país muito rico, né, diferentes estilos de solos, diferentes climas, e uma brisa oceânica que beneficia em muito o país e os vinhedos. E o que eu comentei lá no início da nossa conversa, muitas vezes nós associamos o Uruguai à uva Taná. E de fato é uma uva de origem francesa que se adaptou bem ao Uruguai. O Uruguai é uma referência hoje mundial na elaboração de vinhos Tanás, que assim cativam o paladar das pessoas. Eu particularmente adoro vinhos elaborados com a uva Taná. São vinhos com mais estrutura, mais complexidade, finesse, elegância. Porém, nós percebemos que o Uruguai oferece muito, né? Muitas outras variedades de uvas. E nós trabalhamos, Kelly, com um produtor chamado Breceste. É uma família de pequenos produtores, são descendentes de italianos, que se estabeleceram na parte sul do Uruguai, em Las Violetas, Canelones. Se nós pensarmos em Montevidéu, que é a capital, cidade litorânea no extremo sul, andarmos na média de 40 quilômetros em direção ao norte, nós vamos chegar em Las Violetas, Canelones, que é uma das principais regiões produtoras de vinhos no Brasil. E lá está a família Breceste, no Uruguai, No desculpa. Uruguai. No Uruguai. E o produtor oferece, assim, Sauvignon Blanc, para nós termos uma ideia. 2020 a safra dele, estamos recebendo daqui a pouco a 2021. Então ele mantém a tipicidade da uva Sauvignon Blanc, que é aquelas notas de frutas tropicais, bastante presença, complexo no nariz, com uma acidez refrescante. Temos a Cabernet Franc, é um pouquinho Nossa, mais isso é uma de uma delícia. maceração. Aqui na cor dele ele tem uma maceração um pouco mais longa, então eu considero ele um rosé com bastante presença em boca. Como você falou, um vinho super agradável, Perfumado. equilibrado, né? Aromas intensos, né? Para mim lembra frutas vermelhas um pouco mais maduras. Uhum. Cabernet Sauvignon também mantém a sua tipicidade. Vale ressaltar, Kelly, que é interessante a questão dos rótulos, né, do produtor. Ah, dos Isso impérios, né? mostra isso. Na verdade é que o produtor ele buscou contar um pouco da história dos vinhos através da civilização. Então a civilização egípcia, Pérsia, greco-romana e assim vai. Isso mostra uma faceta, assim, um caráter jovial, né, dos produtos. Mostra que o vinho é um pouco mais fresco, a gente pode dizer, e mais jovem. O rótulo é muito importante. E tem uma outra linha do produtor que chama-se Pequenas Coleções. Então, o rótulo já nos passa a impressão, né, que é uma linha premium. Aqui Mais são todos refinada. monovarietais. A Cabernet Franc, que é um diferencial. A uva Taná. Né, e o que nós gostaríamos de degustar, talvez você tenha uma taça do mesmo vinho por aí, ou não, mas Você acha que eu vou o perder? Ari Nunca. Narnoa. E é Muito uma, e bem. é muito incrível. É uma das coisas que é a pergunta sobre o Uruguai que eu sempre recebo, né? Ou Claro. comentário, né? Que a Arina Renault é realmente uma. Eu não sabia, não conheço. Eu não conhecia a Arina Renault até você introduzir. A Arina Arnoa não é uma uva muito conhecida, Kelly. Na verdade, isso não é uma surpresa, porque ela é classificada como uma uva tintoreira. Ela dá cor e estrutura aos vinhos. Ela tem a casca bem grossa, né? Então componentes fenólicos muito presentes na casca, que vai dar cor e vai dar estrutura. Os cachos, né, na verdade, são bem espalhados, então ela dificilmente tem fungo ou bactéria no cultivo, ela tem uma maturação plena nos vinhedos. E são vinhos muito ricos, muito densos. Vale a pena comentar, Kelly, a Arina Arnoa é uma cruza genética
Eu ia te Foi perguntar feito em agora. laboratório, Uhum, entre duas uvas, a Taná e a Cabernet Sauvignon. uhum. Então a gente percebe aqui intensidade de cor, né, na taça. Uma cor profunda, bastante intensidade. É, ótimo. Então um vinho bastante rico, né? A gente Hum, percebe já pela cor essa profundidade. meu Deus, que delícia. No, isso no nariz é essa sua impressão, ela é a impressão da maioria das pessoas, pelo menos que eu É, presenciei provando o Arina Arnoa. Riqueza no olfato, né? Para mim, parece que que ele você lembra tá uma lá, do lado do barril, sim, lembra o experimentando, não é? vinhedo, a vinícola, né? Remete, mas para mim é uma compota de fruta vermelha, então frutas maduras, no caso, né? Ou frutas negras também. Então, por exemplo, cassis, ameixa, morango, assim, um mix, eu acho, de frutas vermelhas e negras ao mesmo tempo, mas bastante condimento, especiarias, tabaco, E é incrível como chocolate. tudo mistura muito bem, o equilíbrio, né, dos aromas, não tem nada que sobressai Sim, demais. E é claro que essa quando você questão começa a é, falar as palavras, eu sinto cheiro de tudo, tá? claro, essa primeira impressão é muito importante, porque eu tive essa mesma sensação, levando o vinho no nariz, me deu uma vontade extrema de tomar ele logo. Então é convidativo isso. O paladar, para mim, ele tem presença, tem um tanino firme, super equilibrado, e ele perdura no retrogosto. É um vinho que prolonga. E no retrogosto eu sinto, né, algo que remete àquela sensação dos aromas que eu percebi, que eu interpretei no olfato. Vinho de corpo médio com muita suculência em boca. Ele tem 92 pontos no Descorchados. Aqui o Eu produtor acho que ele ele tem, embarcou ele antes da avaliação. e não é só isso não, acho que tem mais algumas premiações aí. Eu porque não lembro aqui agora, mas eu vou olhar. Descorchados é a principal. Mas é um Uhum. vinho que intriga e apaixona muito os consumidores, né? Tô Quem gosta impressionada. de conhecer algo diferente, Uhum. algo único, daquilo que eu comentei lá no início, vinhos de personalidade, a Arina Arnoa, ela entrega bastante isso, na minha opinião, né? Não sei o que você mais Ah, achou do vinho, quais eu são suas sou difícil de interpretações. agradar, né? Eu adoro tudo, sendo bom. E você sabe o que eu tô pensando? É um bom presente, Claro, sim, né? Natal, final de ano. Ele vai combinar, assim, aproveitando o que você comentou, Kelly, para falar um pouquinho da harmonização. Por ser um Uhum. vinho mais tânico, com mais estrutura, ele Uhum. vai combinar melhor, na minha opinião, com pratos mais complexos, que tenham mais pimenta, condimentos e a Uhum. base de proteína vermelha. Então, a Uhum. proteína vermelha complementaria muito bem, na minha opinião, o Arina Arnoa. Queijos de maturação também. Então, um bate-papo com amigos com queijo de maturação, parmesão, grana padano, vai muito bem, na minha opinião. E uma outra harmonização que eu acredito que complementaria bem a característica do vinho é o chocolate amargo. Eu acho que o chocolate Hum. amargo com o Arina Arnoa funcionaria muito bem. Eu posso Pro tomá-lo longa. assim, desse jeito, sem nada mais. Eu Talvez com gosto uma muito, conversa e um particularmente. livro. Sim, como profissional, Kelly, a gente não gosta muito de engessar com ocasião, com situação, etc. A gente dá alguns nortes, mas o vinho, no meu entendimento, é muito de interpretação, é muito pessoal, e beba como desejar, né? Como você falou aí, lendo um livro, meditando, né? Pensando no dia, refletindo na semana, enfim. Como a pessoa desejar, o vinho é um alimento, temos que desmistificar um pouco a forma de consumi-lo.
Kelly, a gente combinou mais ou menos 30 minutos, né? A gente está entrando nessa parte final. Não sei se alguém que está nos acompanhando quer fazer alguma pergunta, ou se você deseja fazer algum comentário ou algo em específico, fica à vontade para as pessoas que estão acompanhando também. Não, a pergunta que que eu tinha mais cedo era aquela do quem são os pais, né, do Ari Narnoa. É interessante que Maravilha. Tá ali, né? Taná e E eu Cabernet acho Sauvignon. isso, e eu acho isso legal, esse momento, esse bate-papo de compartilhar essa sabedoria, ou só receber a sabedoria sua. Justamente porque é Compartilhar. aquela coisa, a gente tem, eu sei que a gente tem uma carta super legal aqui, bem interessante, com vinhos para quem já gosta de uvas específicas ou terroirs específicos, mas também temos coisas diferentes, né? A Ari Narnoa definitivamente é uma delas. E para quem já gosta de vinho uruguaio, era uma novidade. Então, isso era uma coisa que eu já estava querendo fazer há um tempo para sentar com você, para você dar um toque, conversar um pouco sobre a família Bresseste, que estão fazendo um trabalho magnífico. Eu experimentei esse, eu já experimentei todos da linha histórica e todos são incríveis. O Cabernet Franc Excelente. Rosé é impressionante. É incrível porque agora que eu tô tomando mais vinho, né? Eu sempre gostei muito. É, assim, é aquela coisa assim, é como se fosse, o tinto tem um momento específico e o branco tem um momento específico. Mas parece que o rosé entre tudo. Claro, o Entendeu? rosé é o Para meio mim. termo entre o branco E e o tinto, exatamente. claro. E aí tem toda a complexidade, a estrutura, mas a leveza, a refrescância. E tô numa chatice agora que eu só tomo coisa rosa, tá? Só tomo Não, rosa. excelente. Isso é bom, fico feliz de ouvir, porque é como você falou, entender o que cai melhor no paladar. Os Uhum. rosés são sensacionais, porque eles são vinhos leves e frescos, não tão leve quanto os brancos e nem tão encorpado quanto os tintos. Então, eles preenchem uma lacuna muito importante no mercado. E a família Bresseste, né, como produtor, pelas variedades de vinhos, pelas opções, na minha opinião, eles mostram uma cara super interessante dos vinhos uruguaios, que é o que a gente comentou do início. Uhum. Sauvignon Blanc, Taná, Uhum. Cabernet Franc Rosé, Arina Arnoa, né? E características diferentes. Então, aqui vinhos jovens, vinhos para quem está iniciando, vinhos bem frutados, pretensiosos, Uhum. e aqui vinhos com mais corpo, estrutura, para quem tem um paladar realmente aguçado. E também, Kelly, eu queria parabenizar o Vinho no Lago pelo serviço. Vocês armazenam os vinhos muito bem. Isso é muito importante no Brasil, porque é um país quente, o calor é um catalisador, então a gente precisa armazenar os vinhos numa temperatura mais baixa. Eles saem da My Wine e aqui no nosso estoque fica no subsolo, numa temperatura baixa, e eles vão para vocês e vocês têm o mesmo cuidado na ponta. E também pela entrega rápida. Acho que faz toda a diferença aí em Brasília. Pediu, chegou, né? É um Pediu, jargão aí, chegou. mas faz todo É o que eu sentido no sei, vinho do lago. é o que eu sempre as pessoas que estão interessadas, eu falo, se você não está afim de gastar o seu tempo para vestir a roupa, achar a chave, entrar no carro, dirigir, chegar no mercado, olhar aquele tanto de vinho que você não sabe o que escolher, não sabe nem se vai ser bom, fizemos metade do caminho para você. E com certeza vai chegar na Sensacional. sua casa rápido, na temperatura certa de cada vinho. E você não vai nem precisar de pensar se é bom, se não é. Vai ser só aquela coisa. Quer experimentar o terroir de onde? Qual uva você quer experimentar? Ou tomar sempre, né? Porque também a gente tem os nossos favoritos aqui que Claro, os best-sellers. que é Isso. best-seller. Não tem nem como eu discutir muito. Mas é isso. Ah, Felipe, obrigada pelo seu tempo aí de Maravilha. ter vindo mais uma Que é vez isso. a aparecer aqui para nos ajudar a mostrar para o nosso público exatamente o que a gente tem para oferecer, mostrar a história dos nossos rótulos, a qualidade deles, e não só para escolher com a gente, mas que eles também tenham uma certa base
quando tiver em outro lugar e quiser experimentar um outro vinho, saber, ter uma noção, entendeu? Se já toma o nosso da Bresseste, o Arin Arnaud da Bresseste, qual o próximo Arin Arnaud que eles vão experimentar? Eles dão um pouco dessa confiança para o público também. Claro. Excelente, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer compartilhar experiências com você e com o público do Vinho do Lago e também da My Winery que nos acompanha. Obrigado pela dedicação, pelo serviço e esperamos que possamos reunir em breve para mais vinhos e boas histórias, né? A gente vai, vamos marcar um dia para eu ir para aí, para a gente fazer um bate-papo aí nesse lugar fenomenal que vocês arrumaram. Com certeza. A Dani está passando por aqui já, aproveitando o gancho, já dou um alô para ela para a gente deixar marcado o dia certinho para combinarmos essa troca de experiências por aqui. Olá! Perfeito, querido. Maravilha. Tchim, Muito obrigado, Kelly. Bom final de semana. Boa noite. Tchim, tchim. Tchim, Tchau. tchim. Obrigado.